Alonso Azedo, Aston Martin deve trabalhar mais, falar menos e entregar mais. Racing Bulls se perde nas suas atualizações. Estaria a Red Bull no limite do seu desenvolvimento? Olá, eu sou Alexandre Odo e este é mais um episódio do Fórmula 1 em Foco. Estaria a Red Bull no limite do seu desenvolvimento? Ou seja, já chegou aí no limite de desempenho do seu carro? De 2014 a 2021, houve um domínio avassalador da equipe Mercedes. Ela teve o melhor carro, o carro dominante, mas logo em seguida, a partir de 2022, o regulamento mudou bastante, dando prioridade à parte aerodinâmica, inclusive introduzindo o efeito solo com assoalho aí que potencializava esse efeito solo no carro. A partir de 2022, a Red Bull acertou o regulamento e nadou de braçada na metade de 2022 para frente, porque no início ainda teve uma briga com a Ferrari. Depois, em 2023, foi avassaladora. Ela dominou a temporada praticamente sozinha. Já em 2024, nas primeiras corridas, ela teve um desempenho muito bom também, como o do ano passado, porém, logo depois dessas primeiras corridas, a Ferrari, a McLaren e a Mercedes acabaram se aproximando, muito mais da Red Bull, deixando em dúvida se realmente ela estava com esse desempenho muito maior que as outras. Parece que não, parece que esse desempenho dominante ele não existe mais. E é fácil de entender isso, por conta do regulamento. Primeiro, o teto orçamentário ajuda muito nesse sentido. Mas uma forma muito simples de entender isso é o seguinte: quando o regulamento começou em 2022, um novo regulamento, vamos supor que a Red Bull ela acertou no seu projeto, ela chegou nos 80% do desempenho máximo daquele regulamento. As outras equipes chegaram em 50%. Ela começou dominando 2022, 2023. Só que as outras equipes começaram a desenvolver. As outras equipes, por terem começado esse regulamento num patamar inferior, eles tinham mais margem para desenvolvimento. Eles tinham espaço para melhorar. E foi o que aconteceu. As equipes como McLaren, Aston Martin no início, a Red Bull chegou a 80, a Aston Martin chegou a 65, 70, estava muito próxima. Depois, a Red Bull melhorou para uns 90, na atual temporada, ela já está lá nos 90, 95, e as outras equipes chegaram aonde? 80, 85, 90. Então estão muito próximas da Red Bull, já nessa temporada de 24. A Red Bull ela não tem muito para onde ir, você não tem como melhorar mais do que 100, por exemplo, 100% do que o regulamento permite. O problema da Red Bull é esse, ela tem pouco espaço para melhora e as outras tinham muito espaço e chegaram. Essa é a vantagem de um regulamento estável, ou seja, um regulamento que fique por muito tempo. 2022, 23, 24 e 25. Esse mesmo regulamento ficando por 4 anos, a temporada de 2025 provavelmente vai ter todas as grandes equipes, e até boa parte das médias e pequenas, chegando muito próximas, se não mais equilibradas, quase totalmente ali unidas, em desempenho. Vai ser muito bacana. Estaria a Red Bull no limite do seu desenvolvimento, quase muito próxima do 100%? Pelo que está se mostrando, sim. A gente vai ter a comprovação disso no novo pacote aerodinâmico que eles vão introduzir antes das férias de verão. Eles estão tentando antecipar esse pacote que era para depois das férias de verão, para antes das férias, para que eles consigam aí ter de novo um gap, uma vantagem em relação aos seus rivais. Se eles não conseguirem um salto muito grande, porque realmente eles estão muito próximos dos 100% aí de desenvolvimento. E as outras equipes também muito próximas deles, O que comprova esse equilíbrio todo na temporada são as declarações dos próprios chefes mandatários aí, como Toto Wolff, da Mercedes, e Helmut Marko, o consultor da Red Bull. Eles declararam o seguinte, que nos últimos GPs, tanto em Imola, Canadá e na própria Espanha, quem venceu o GP não foi propriamente o carro, foi Max Verstappen. Ele fez a total diferença para o resultado da vitória. Com essas declarações, já vem de longe que o carro já não é tão dominante. Veja o desempenho do seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Mal consegue entrar no Q3. Durante a prova também não faz esse brilho todo que faria se tivesse um carro dominante. O domínio da Red Bull já não existe mais, a McLaren chegou, a Ferrari e a Mercedes estão muito próximas, faltam ali acertar alguma coisinha para chegarem também, uma tirando ponto da outra, A Red Bull gosta. Tem um teto orçamentário que impede com que as grandes equipes como a Red Bull, Mercedes e Ferrari investam muito dinheiro e com isso consigam um passo muito grande adiante. Não tem desenvolvimento ilimitado. Isso ajuda muito nessa competitividade que a gente tem. Além disso, a Red Bull ela foi campeã em 2021, teve restrições de desenvolvimento de túnel de vento e CFD para 2022. Ela foi campeã em 2022, teve também mais restrições de desenvolvimento de túnel de vento e CFD para 2023 e assim por diante, e para 2024 também. Ou seja, ela está sendo campeã do 21, 22, 23. Esses 3 anos de campeonato, de título que ela conquistou, fizeram com que ela tivesse a cada ano menos tempo de desenvolvimento. Isso faz com que as outras comecem a chegar, tirar esse gap de desenvolvimento, chegando na Red Bull. Isso aí foi previsto, foi feito para ser assim. Isso é muito bom porque está funcionando,
para a alegria, né, de nós, torcedores e apaixonados por Fórmula 1. Há que se destacar também que Adrian Newey saiu da Red Bull. Antes dele, Dan Fellows saiu da Red Bull, foi para Aston Martin. Agora, Adrian Newey está saindo da Red Bull, não se sabe para onde ele vai, se vai para Aston Martin ou se vai para a Ferrari, mas ele saiu. Tudo isso ajuda na competitividade. Abafar um pouco aí esse desempenho avassalador que a Red Bull teve no ano passado, né? Vamos ver como será o novo pacote de atualizações da Red Bull, que ela está antecipando do final das férias para antes do início das férias. Ela promete aí, talvez no GP da Hungria ou da Bélgica, a introdução desse novo pacote para aí sim ver se eles conseguem dar o salto à frente e que a disputa do campeonato para o Max fique mais tranquila. Então, eles estão trabalhando nisso. Vamos ver o que acontece. Racing Bull se perde nas atualizações. Seu pacote de atualizações, um grande pacote que eles introduziram no GP da Espanha, não funcionou. Pelo menos eles não tiveram um bom desempenho. Foram por um caminho errado. Qual foi esse pacote? Nesse pacote tinha um novo assoalho, uma nova asa traseira e uma nova tampa da carenagem do motor. Muitas peças mudando de uma vez só. Muitas vezes, quando você muda muita coisa no carro de uma vez só, se elas funcionam, legal. Mas se não funcionam, você não sabe exatamente o porquê não funcionaram. Se foi a peça 1, a peça 2 ou a peça 3. Qual foi a peça que não funcionou? Ah, mas todas foram feitas para trabalhar em sinergia entre elas. Ok, mas acabou que o resultado foi ruim. Nesse GP da Espanha, onde foi introduzido esse novo pacote, no Q1, Tsunoda, 17º, e Ricardo, 18º. Não saíram do Q1. Ricardo foi 15º na corrida e Tsunoda 18º, porque ele também teve problemas, mas andaram lá atrás, né, no pelotão lá de trás. Os 5 últimos colocados dos 20 pilotos foi um resultado muito aquém do esperado. O problema da Racing Bulls é que normalmente uma equipe ela planeja um pacote de atualizações através do computador, né? Começa no computador e túnel de vento. Então começam simulações ali, novas peças, cria-se, né, em CFD, dinâmica computacional de fluidos. Então você simula tudo no computador, como será, né, a atuação aerodinâmica de cada peça. Depois você constrói protótipos em escala menor, leva para o túnel de vento, testa, faz as medições também se realmente aquilo que estava no computador funcionou no túnel de vento, que é uma prática, e se isso funciona, você valida a peça e constrói uma real, tamanho real. Aí você constrói uma tamanho real, em fibra de carbono. Normalmente você não constrói uma peça só, você tem que construir pelo menos 2 ou até 3, porque você tem 2 carros, então uma para cada carro, e um jogo reserva para se caso tenham acidentes durante o GP. E isso tudo custa dinheiro. Todo esse processo aí custa bastante dinheiro e as simulações não se confirmaram na prática, o desempenho não veio para a pista. Isso é muito ruim. Eles estão cogitando fazer um novo teste, ou seja, tirar essas atualizações, pelo menos de um dos carros, para comparar os dados entre o desempenho de um carro e do outro, do pacote antigo e o pacote novo. No kart, a gente costuma fazer alterações de acerto sempre uma peça por vez, um ajuste por vez, porque assim você tem certeza de que foi aquele ajuste que melhorou ou piorou o seu desempenho. Agora, quando você mexe em 2 ou 3 ajustes ao mesmo tempo, se dá certo, tudo bem, não vai ficar questionando muito. Mas e se dá errado? O que piorou? Qual foi dos 3 ajustes que fez piorar? Ou foram os 3? Então não dá para saber. Por isso que normalmente se faz uma mudança por vez, né? Claro que no caso da Fórmula 1 é mais complexo, porque a parte aerodinâmica ela precisa trabalhar em sinergia, você às vezes precisa, alterando a asa dianteira, ela vai mandar o fluxo de ar de uma forma diferente, e aí você precisa ter as outras peças também preparadas para receber esse fluxo de ar diferente. E eu quero convidar você para o clube de membros do canal. Se você quer ajudar aqui o nosso projeto do Kart F1, clique em Seja Membro, você vai aí contribuir com um valor muito baixo por mês e terá acesso a vídeos exclusivos aqui do canal. Tem uma playlist aqui de vídeos exclusivo para membros, você terá acesso a eles e a muitos outros que nós fomos criando exclusivamente para você que é membro do canal. Alonso Azedo, Aston Martin deve trabalhar mais, diz ele, falar menos e entregar mais. Alonso já tem essa fama de ser um piloto azedo, um piloto que não tem muita paciência, e aí se não tem desempenho ele espinafra. Pois é, até que ele estava muito comedido, né, nesses anos todos de Alpine e também de Aston Martin. Foi até uma surpresa o desempenho que o carro teve ano passado, então foi uma surpresa boa, ele estava ali, Alonso, paz e amor, mas esse ano você não espera, né, estar num patamar alto e aí descer, você sempre espera evoluir, né? Se eles evoluíssem, estariam disputando, quem sabe, vitórias esse ano. E não aconteceu. Tem sido realmente uma frustração para o Fernando Alonso. Ele falou o seguinte, que a equipe deveria se concentrar em entregar desenvolvimento para o carro e não
ficar falando do potencial da equipe, como todo mundo fala. Ah, mas a Aston Martin está investindo muito na nova fábrica. O novo túnel de vento da Aston Martin será o mais moderno da Fórmula 1. Fecharam com o Alonso, o piloto bicampeão mundial. Sempre se fala do potencial altíssimo que tem a equipe. E aí isso já está dando nos nervos para ele, porque só se fala do potencial, enquanto deveríamos estar melhorando o carro, entregando atualizações a cada prova, ou um pacote grande e que funcionasse, né? De preferência que funcionasse positivamente. É isso aí que ele está cobrando da equipe. E o chefe da equipe, Mike Krack, ele está bastante otimista. Otimista com o quê? Com um novo pacote que está sendo preparado talvez para o GP da Hungria. Ele está bastante otimista com esse novo pacote, acha que esse pacote deve resolver aí boa parte dos problemas que eles têm. Quando o chefe da Aston Martin foi perguntado sobre Lawrence Stroll, e aí, como é que você está lidando com isso? Ele falou assim, não, ele é realmente um empresário muito exigente e tal, mas ele entende já como a Fórmula 1 funciona. Desde que o filho dele começou na Williams, depois passando pela compra da Force India, virou Racing Point, e aí até a transformação para a Aston Martin, ele entende aí como a Fórmula 1 funciona, não é um problema para o chefe da equipe, Mike Krack. E isso é tudo por hoje, aqui no Fórmula 1 em Foco. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Você é fã de Fórmula 1 e gosta de correr de kart? Aprenda a pilotar de forma competitiva e a participar de campeonatos disputando a vitória. Conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com todos os cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. Por apenas R$ 29,90 por mês, você tem acesso a mais de 150 títulos criados para você se tornar um piloto campeão de kart. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para acessar 100% do conteúdo em kartflix.com.br.